Boa noite. Nesta quarta-feira, a gente entrevista Claudionor dos Santos, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Mossoró e vice-presidente do Partido Republicanos aqui em Mossoró. E mais, vereadores aprovam reajuste de 3,62% do piso do Magistério 2024. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa já pode interagir conosco. Hoje a gente entrevista Claudionor dos Santos. Você já conhece Claudionor há muito tempo, foi vereador aqui de Mossoró por 5 mandatos, é isso mesmo? 5 mandatos, você já conhece ele da política moçoroense, hoje está como vice-presidente do Partido Republicanos. A gente vai entender um pouco como é que está essa estrutura do partido, quais são as preparações agora para as eleições de 2024, onde é que está localizado esse partido aqui em Mossoró. Você de casa interage conosco através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Nós temos o nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e o WhatsApp 988028941. Esse é o contato que você participa do WhatsApp. Antes de a gente começar aqui a nossa conversa, tem a precariedade da infraestrutura dos moradores ali da localidade denominada como Terra Prometida, que foi motivo de denúncia em área de ocupação e com discussão no âmbito judicial. Dezenas de familiares reivindicam um local digno para viver. A área de ocupação, denominada Terra Prometida, fica nas proximidades do conjunto Santa Helena. As famílias residem no local com condições de infraestrutura deficitárias. Casas construídas de forma improvisada, ruas sem pavimentação e situações graves. Ausência do fornecimento regular de energia e de água. O problema mais grave que tem aqui é a situação da pavimentação. Também sobre as casas moradias aqui, que infelizmente está numa situação de calamidade. Aqui não tem calçamento, é rua de barro, muita lama, muito difícil para trafegar, acaba prejudicando as pessoas. Também as casas que não são seguras, tem casa com idosos, com crianças e muitas famílias morando em casa com perigo de queda, de acidente, Deus o livre. Também tem outro problema aqui dentro, que é a água, que a gente não tem água dentro da comunidade, é muito difícil. Aqui no Terra Prometida residem dezenas de famílias, aproximadamente 80 pessoas que vivem nessa situação. E olha só, no momento da reportagem está chovendo e já se percebe as dificuldades de infraestrutura na principal via de acesso. Crianças e idosos convivem em meio às dificuldades sanitárias, em barracos e muita lama nesse período chuvoso. Algumas casas apresentam risco de desabamento. Nós queríamos alguma coisa para nós. O documento da terra nós já fomos atrás de luz, só bota os postes se tiver o documento da terra. Entendeu? Nós queremos um benefício para nós, não vê assim, não tem condições, né? A área de ocupação ainda é irregular e a prefeitura havia afirmado interesse na regularização fundiária do terreno onde estão as famílias. O ano passado foram encerradas ligações de energia pela Cosern e os moradores já haviam organizado um protesto. Mas está difícil para tanta gente conviver nessas condições precárias. Falta muita energia e a água as pessoas têm que buscar em outro bairro. E principalmente também a gente reivindica aqui, pessoal, todo mundo aqui reivindica, casas, né? Melhoras para as crianças, para os jovens, para os adultos que aqui moram, que passam por dificuldades. Como ali, olha, caiu um barraco ali e nem tem condições de ajeitar. Aí nós estamos aqui à mercê do descaso do município, né? Tá aí uma situação muito complicada. Quem mora nestas condições não gosta de morar desta forma, quer ter, obviamente, a sua luz, quer ter a sua água, quer ter a sua cama, a sua casa confortável. Essas pessoas moram aí porque não têm onde morar.
são pessoas que não têm como se sustentar. Aí você diz assim, mas Vanúvio, se eles procurassem um emprego, eles teriam como sobreviver melhor. Mas como? Se essas pessoas talvez não tenham nem ensino de qualidade, não tenham tido ensino de qualidade, não tenham escolaridade. Então, antes que ali aconteçam maiores problemas, como por exemplo de doenças ou mesmo de criminalidade, é importante que o poder público pudesse chegar. Cadê o Ministério Público? Ontem a gente teve aqui a corregedora e o ouvidor. Cadê o Ministério Público? Se essa reportagem estivesse ontem aqui, a gente certamente iria cobrar aí as autoridades, porque pelo visto, ali a terra prometida nem é de Mossoró, nem é de responsabilidade da Prefeitura de Mossoró, nem é responsabilidade do governo do estado, nem é responsabilidade do governo federal. Parece que este local aqui de Mossoró é um local paralelo no universo, que ninguém chega, ninguém cuida e as pessoas estão à mercê. Vamos iniciar aqui a nossa conversa com Claudionor dos Santos, vice-presidente do Republicanos aqui de Mossoró. Claudionor, o senhor estava um pouco afastado da política, mas voltou agora com tudo e organizando o Republicanos. Como foi essa escolha do senhor por este partido? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao cenário político. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, sociedade moçoroense. Boa noite aos meus familiares. Aqui estão me acompanhando, Vitor e Caio, estão nos acompanhando. E boa noite a todos que assistem esse programa tão bem trabalhado por nosso comunicador, Vanúvio Prachedes. Eu acho que hoje é um dos programas desse horário que tem mais audiência na cidade de Mossoró. Foi muito importante essa sua pergunta quando você fez por que a volta à política. Nós tivemos um pouco ausente por causa do trabalho da iniciativa privada, tá certo? E daí a gente veio conversando e veio à procura da necessidade, tá certo? Os moçoroenses conversar sobre política e me convocaram novamente para que a gente pudesse fazer uma discussão política na cidade de Mossoró para que poder o segmento ser ouvido, tá certo? Aquelas pessoas de Mossoró estão sentindo a ausência da política na casa deles. E eu via isso há alguns anos passados, que o povo não queria saber da política. E agora fez com que, tá certo, a gente tivesse essa vocação de voltar de novo, porque esse mesmo povo que não queria saber da política, agora estão querendo conversar política. Isso eu ouvi isso na igreja, ouvi isso nas comunidades, ouvi isso no mercado, ouvi isso no cemitério, e por isso que hoje veio essa nova convocação desse povo, e hoje, os domingos e sábados lá em casa, as visitas para conversar sobre política. Aí fez com que a gente tivesse a convocação também de um amigo nosso que é político por muitos anos, tá certo? Que é o prefeito de Natal, Álvaro Dias, que veio e nos convocou perguntando se a gente tinha a vontade de voltar à política e organizar uma organização partidária. Aí, Vanúvio, eu tive essa atenção a ele, nós já tivemos um trabalho no passado interessante, e eu disse a ele, se houvesse esse entendimento, eu tinha condições de voltar a conversar política em Mossoró. E isso aí foi muito importante. Ele nos ofereceu, tá certo, a reformulação do Republicano na cidade de Mossoró, fazer um crescimento desse partido, e a gente convocou, tá certo, familiares e amigos, para que a gente pudesse fazer essa conversa. E todos que eu conversei acharam interessante, tá certo, para que a gente fizesse um grupo para conversar sobre a política de Mossoró. E aí nós iniciamos, e hoje nós temos mais de 300 filiados nesse partido, tá certo? Aonde o presidente aqui na nossa cidade é o doutor Aldo Fernandes, que já foi presidente da OAB, tá certo? Participou da política de Mossoró como secretário, e hoje é subsecretário lá na cidade do Natal, na área da educação, e ele é o presidente e nós somos o vice aqui em Mossoró. E mais ainda, o Republicano que tem uma identidade a nível nacional, né? Hoje o Republicano, ele é formado, tá certo? Por um presidente que é um deputado federal que é do estado de São Paulo, e o líder na Câmara Federal é um deputado federal que é aqui da Paraíba, tá certo? O presidente é Marcos Pereira
e o líder lá na Câmara é Hugo, que é daqui do estado da Paraíba. É bem identificado. O republicano que tem 2 governadores, um na principal cidade do país, que é São Paulo, tá certo? Que é Tarcísio de Freitas, e tem também aqui no estado do Tocantins, 2 governadores. O republicano que tem 4 senadores, representando 4 senadores lá no Congresso Nacional. Tem mais de 40 deputados federais. Tem mais de 70 deputados estaduais. Tem mais de 2.500 vereadores no país. É uma sigla, tá certo, que tem histórico no país e na sigla. E por isso, hoje nós estamos, tá certo, fazendo esse trabalho na cidade de Mossoró. É um trabalho que muitos achavam que a gente não ia ter condições de fazer essa mobilização, de fazer essa integração, mas graças a Deus a gente sentiu que a conversa sendo séria, a conversa partindo de antes daquelas pessoas que querem a melhora para a cidade de Mossoró, a coisa foi se interessando e hoje nós estamos, graças a Deus, agora mesmo para chegar aqui nós já saímos de uma reunião que fomos convocados, certo? Para conversar sobre a política de Mossoró e foi muito interessante, porque a gente está alcançando, tá certo, a cidade de Mossoró. Não é só lá nos Pintos, não é só no Alto Manuel. Agora a gente está em toda a cidade de Mossoró com filiados e vamos partir a discutir a política de Mossoró. Não para afrontar ninguém, tá certo? Mas sim discutir a política e vamos ouvir e participar dizendo os pontos, tá certo? Que o segmento e a sociedade quer que Mossoró alcance. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui o nosso bate-papo com Cláudio Honor dos Santos, vice-presidente do Partido Republicanos de Mossoró. De volta com o cenário político nesta quarta-feira. Estamos na metade da semana, recebendo aqui Cláudio Honor dos Santos, ex-presidente da Câmara de Mossoró, hoje vice-presidente do Republicanos, partido que vai disputar as eleições deste ano. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o processo eleitoral de 2024, como é que está o planejamento do partido. E você de casa, tem alguma questão, alguma dúvida aqui para repassar para Cláudio Honor? Mande a sua mensagem aqui através dos contatos que aparecem aqui na tela. Tem o nosso WhatsApp 988028941 e o Instagram @Cenário Político TCM. Pessoal, sobre a busca dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, esta busca continua, viu? Você já acompanhou no jornal TCM, no Ronda Policial e aqui no cenário político. O que eu tenho a dizer é o seguinte: fecharam o cerco hoje ali por Baraúna, muita polícia, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, enfim, Polícia Civil, não sei mais se tem Polícia Militar aqui do Rio Grande do Norte, talvez não, mas enfim, o reforço é gigante. E tem uma coisa, esses caras estão dando baile aí, não só na segurança pública, mas estão dando um baile também nos recursos públicos, porque o que tem de dinheiro sendo investido para pegar esses 2 fugitivos não é brincadeira. Policial federal que está vindo aqui para Mossoró, rodoviário federal que está vindo aqui para Mossoró, helicóptero que está vindo aqui para Mossoró, tudo isso é pago com dinheiro público. Hoje eu escutei de uma pessoa dizendo o seguinte: se tivesse chamado 5 caçadores ali da região, o pessoal que mora ali, na Serra Mossoró, 5 caçadores com 5 bons cachorros, bons de caça, tinham encontrado já na primeira noite. E tem pessoal aí que está hospedado no melhor hotel de Mossoró, ganhando diária, com helicóptero queimando diesel aí a toda hora e não pega. A conta vai chegar. Vamos falar aqui de Câmara de Mossoró. O Legislativo Municipal retornou hoje às atividades parlamentares, este ano de 2024. E a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei complementar do Executivo que concede reajuste de 3,62% aos professores da rede municipal. Foi aprovado na Câmara Municipal, através de votação por unanimidade, o projeto de lei complementar do Executivo 36/2024, que concede o reajuste de 3,62% aos professores da rede municipal, conforme o piso do magistério para este ano.
O plano foi apresentado no começo deste mês. O projeto seria lido em plenário e despachado às comissões. Mas houve uma mudança e o mesmo foi colocado em votação por força de requerimento de regime de urgência especial. O líder do governo na Câmara, o vereador Genilson Alves, do PROS, diz que o projeto reitera o compromisso da gestão municipal com os professores. Abre aspas. Com esse reajuste, já são 37,29% de reajuste acumulado no governo Alisson Bezerra. Por outro lado, a vereadora Marleide Cunha, do PT, embora votado a favor, diz que o projeto não repõe as perdas salariais da categoria. Tem uma outra questão aí que é colocada pelo sindicato, pelos professores, é o pagamento do piso do ano passado, né? O percentual referente ao reajuste do magistério, 14,95%. No ano passado não foi repassado aí, portanto, este pagamento aí para os professores. Então, o município ano passado disse que já pagava o piso e não pagou o ano passado. Neste ano, já aí faz o esforço para aprovar, já no primeiro dia de retorno do Legislativo, o piso do magistério. Então, os professores estão atentos, os sindicatos também. Brevemente a gente retorna aqui com as representações sindicais para a gente falar mais sobre o piso do magistério. Essa cobrança que deve continuar. Inclusive, Marleide é uma pessoa que lá na Câmara tem falado muito sobre isso. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Cláudio Honor dos Santos, vice-presidente do Partido Republicanos aqui de Mossoró. Como é que o partido ele está se estruturando? Porque o senhor deu entrevista na 95, quando perguntado sobre nominata, porque hoje o termo nominata é para fazer referência à lista de pessoas que vão concorrer à Câmara de Mossoró e que muitas das vezes é para compor ali, para ter essa lista pronta. O senhor falava que não está trabalhando com este termo, nominata. Mas como é que está sendo essa preparação do partido para a disputa das eleições deste ano aqui em Mossoró? Bonúvio, é uma coisa muito simples que precisava sempre estar acontecendo na política de Mossoró. Você tem que fazer uma coisa coletiva. Qual a coisa coletiva? Você tem que juntar as pessoas, fazer as filiações e dentro daquele grupo você fazer as discussões quem tem a probabilidade maior de ser candidato, tá certo? Que representar aquele povo, entendeu? Esse é um trabalho que vem sendo feito, graças a Deus, nessa situação. Hoje tem muitas pessoas já dentro do grupo que quer, tá certo? Colocar seu nome à disposição. Nós vamos fazer reuniões, vamos levar o conhecimento de todo o grupo, tá certo? Para dali a gente escolher os candidatos que vai representar o republicano na Câmara Municipal. Nós precisamos de fazer um número que seja representativo, tá certo? Que seja um partido que dê continuidade, não seja uma lista que você faz, tá certo? Para tentar fazer uma somatória de votos para eleger um vereador e depois o partido se dissolver, tá certo? E o republicano não, nós estamos fazendo um trabalho, tá certo, que é coletivo, onde todas aquelas pessoas têm a oportunidade de participar da discussão, tá certo? E fazer aquelas candidaturas que seja fortalecida com o grupo, para que aquele partido tenha a representatividade de voto e dali aqueles mais votados daquele grupo é que vai representar, tá certo? Lá na Câmara Municipal e o partido dando continuidade, o partido ficando vivo na cidade para poder participar justamente do que acontece na cidade de Mossoró. Eu acho que hoje vem acontecendo, pelo que eu tenho ouvido na cidade, depois que eu estou ouvindo e conversando política, é que falta muita participação do segmento no que está acontecendo em Mossoró. E por isso que também está havendo, tá certo? Muitas divergências quando você chega, o pessoal procurando a conversar a política de Mossoró. Hoje eu estava aqui ouvindo e vendo, falando sobre essa fuga no presídio de Mossoró. O custo que está acontecendo para essa sociedade. E nessa época, quando aquele presídio veio, Cláudio Honor era vereador. E Cláudio Honor convocou, não foi uma nem duas não, foi várias audiências públicas mostrando que esse presídio era um atraso para a cidade de Mossoró. Ia trazer prejuízo.
E eu fui muitas vezes, tá certo, discordado lá no plenário da Câmara, tá certo, até por ex-políticos de Mossoró, tá certo, que ia trazer uma grande divisão financeira para Mossoró. E realmente agora, você, no jornalismo aqui, você citou agora o prejuízo que a sociedade brasileira está tendo e a sociedade moçoroense. Um caso, deixamos de ter um porto seco para trazer desenvolvimento para a cidade, cegamos por isso, pelo um presídio, tá certo, que está aí trazendo mal notícia para a cidade de Mossoró. Eu disse que onde tinha esses presídios federal, a cidade parava. Porque esses agentes, esses funcionários não vão morar na cidade que trabalha, não. Os dinheiros deles são investidos em outras cidades. E está aí o prejuízo que Mossoró está acontecendo. Isso aqui, quem era para discutir, era o legislativo chamando para dentro da responsabilidade, para dentro da Câmara, para mostrar, tá certo? Ver os investimentos de Mossoró ser discutido com a sociedade de segmento. Isso é o que é política, é o que se faz política. E eu, desde quando eu me entendi a discutir a política, a discutir o desenvolvimento da cidade, a gente se preocupou muito com isso, porque nós participamos da cidade de Mossoró. A primeira energia que chegou em Mossoró foi nossa família quem doou o terreno para chegar a energia em Mossoró. Talvez não seja da sua época, porque a energia que chegou em Mossoró faz tempo, foi na época dos 60, tá certo? E quem doou o primeiro terreno para chegar a energia de Paulo Afonso foi nossa família, e a gente sempre se preocupou com a cidade. Portanto, eu moro ainda hoje onde eu nasci, porque dali foi onde nasceu a energia de Mossoró, primeiras águas para o pessoal beber numa cacimba que tem ao lado da minha casa. Aí a gente quer ver aquela cidade nossa, a nossa casa, bem estruturada. E por isso que veio esse meu interesse de discutir a política, porque nós temos novas gerações. Você vê aqui, eu estou com o Vitor, estou com o Caio, são meus filhos, eles é quem vão seguir para frente. E por isso que a gente tem que ensinar esses jovens a discutir a política. Por isso, minha volta à política, para se organizar uma organização, para que a sociedade tenha direito a participar, tá certo? Naquilo que é construído na cidade de Mossoró. Todo investimento, a sociedade tem que participar. E aí, a gente está realmente construindo esse grupo para que a gente possa, tá certo, chegar a participar das discussões políticas da nossa cidade. Outra coisa interessante, que essa nossa caminhada está dando certo, porque a gente fez um evento no sábado de carnaval. Eu acho que vocês acompanharam, tá certo, naquele momento. Foi um evento importante e daquele evento tomou proporção. É tanto que domingo agora nós vamos fazer um encontro, tá certo, a nível estadual com representação a nível nacional. E vamos para Natal, tá certo, onde vai estar o nosso presidente do partido a nível nacional, onde vai estar o presidente estadual. E nós vamos estar lá com nossa representação de Mossoró, levando 2 ônibus para os amigos participar, tá certo? Conhecer, porque a gente tem que estar interagindo, tá certo? Tem que estar participando. E aí, você sabe que é difícil chegar hoje aqui em Mossoró e levar uma representação para Natal. Nós vamos levar 2 ônibus completos, com pessoas que vão ouvir e vão poder, dali, opinar, tá certo? Na construção do partido. Claudionor, o retorno do senhor à política é para ser candidato também à Câmara de Vereadores? Boa pergunta. Nós estamos aqui para participar da política e o grupo é quem vai escolher, tá certo? Se Claudionor for merecedor de estar colocando... Claudionor já colocou o nome dele. Se for merecedor de ir para a disputa, Claudionor vai para a disputa. Se não for, Claudionor tem indicações para ir para a disputa. Nós vamos com a nominata forte para ter uma representatividade, para dar continuidade, dar sustentabilidade ao partido, para que o partido seja o alicerce desses candidatos que vão nos representar. O senhor teve um tempo aí, como o senhor mesmo já relatou aqui, afastado da política, e aquela operação Sal Grosso, que inclusive é um assunto muito delicado, porque envolve todo o histórico político do senhor. E até hoje o senhor me falava, há alguns dias atrás, que não se provou nada daquilo. O que o senhor pode falar sobre aquele episódio que transformou a vida política do senhor? Posso falar muito bem. É um histórico importante. Todos viram, tá certo? Toda Mossoró viu aquela operação e nada aconteceu. Está lá, processo ainda andando, tá certo? Uns concluídos para ser julgado, estamos aguardando a qualquer momento, tá certo? E graças a Deus, os que foi julgado, tá certo? Nós estamos
graças a Deus, ausente já, que foi julgado favorável. Ainda teve uma semana passada, porque foi uma operação que fracionaram, tá certo, a operação, fizeram vários processos e está sendo julgado o processo, e há uns 10 dias atrás foi julgado um que foi favorável a gente, tá certo? E graças a Deus a gente está se saindo disso. E a sociedade moçoroense toda sabe, houve 2 operações grandes através desse Sal Grosso. Uma foi sobre aqueles postos de combustível, onde foi preso vários empresários, onde eu estive no meio, tá certo? E nada foi provado. E pior de tudo é que é jogado as pessoas, tá certo? É execrado as pessoas, depois é inocente, e quem fez isso não é punido, que era para ser punido, tá certo? E isso aí falta justamente as discussões políticas que tem que colocar essas coisas nos eixos. Como é que você é repreendido inocentemente e depois deixa aí, a Deus dará, depois não vem nem assim a público dizer que aquelas pessoas foram inocentes, tá certo? Isso aí aconteceu, vocês acompanharam com vários empresários de Mossoró.